Turma, hoje eu tenho a expectativa de pregar Atos capítulo 17, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu vou seguir o que precisa ser dito, mas eu já me preparei psicologicamente para, se necessário, interromper o estudo e retomar semana que vem, ou se não, a gente consegue terminar esse episódio de Atos 17, que eu estou chamando um aprendizado em meio ao prega, apanha e corre. Depois prega, apanha e corre de novo. E se você seguir, prega, não apanha, mas corre mais uma vez no capítulo. Esse é o capítulo 17 de Atos. Paulo em Tessalônica, Paulo em Bereia, Paulo em Atenas. Em meio a esse momento de Paulo pregar, pessoas se converterem, surgir ali uma rebelião, Paulo apanha e corre, enfim, tem muita coisa para a gente aprender nesse processo, que para a gente seria uma tragédia. Para o apóstolo Paulo é rotina. Ao retomar o estudo de Atos, já faz um tempinho que a gente não lida com o livro de Atos, então eu quero, antes de lidar com o texto de hoje, fazer em 3 minutos, 4 minutos, uma recapitulação do livro com vocês. Um livro que tem edificado muito a nossa igreja, mudado muito algumas perspectivas, sedimentado outras perspectivas e formas de atuação da igreja. E eu quero então passar com vocês como que nós chegamos nesse prega, apanha e corre, ok? O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, Jesus nas suas últimas palavras, quando ele está defronte dos discípulos e vai subir aos céus, ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esse texto é importante porque ele é o quadro geográfico do livro de Atos. Um livro que começa com a igreja sendo formada em Jerusalém, depois sendo espalhada para a Judéia e Samaria, e por último para os gentios, para os que não são judeus nem samaritanos, que são os confins da terra. E logo que Jesus sobe aos céus, eles escolhem o 12º apóstolo no lugar de Judas, e é um homem chamado Matias, e a gente defendeu aqui que é Matias mesmo, o 12º apóstolo. Isso está na internet em algum lugar. 50 dias depois da ressurreição, ou 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo desce na chamada festa de Pentecostes. E nesse processo ali, os apóstolos e a igreja, que vai começar, os apóstolos e as pessoas em volta dos apóstolos, eles falam outras línguas, e ao falar em outras línguas, isso é testemunho para os judeus, e o evangelho é pregado naquele dia, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem. E a partir daí nós temos agora a chamada Igreja de Jerusalém, e pelos capítulos 2 até 5, nós temos basicamente, até um pouco mais, mas do capítulo 2 ao 5, a narrativa de como era a igreja de Jerusalém. E por 3 vezes, do capítulo 2 ao 5, nós vemos um resumo de que a igreja, ela era uma igreja extremamente frutífera e fértil. Nós temos inclusive aquela música que a gente canta tão bonita, né? Da multidão dos que creram, era só o coração. Isso é um dos resumos de como era essa igreja aqui, de Atos capítulo 2 até o capítulo 5. No capítulo 5, entretanto, essa igreja sofre o seu primeiro problema interno, ou pelo menos o primeiro problema relatado, que é com a ganância de um casal da igreja chamado Ananias e Safira. E naquela época Deus decide atuar com essa disciplina um pouco mais radical, digamos assim, e eles são enterrados, né, no mesmo dia em que eles mentem aos apóstolos e ao Espírito Santo. Depois a igreja vai ter outras dificuldades. Atos capítulo 6 vai ter problema com comida. Crente gosta de comer, mas às vezes dá treta na hora da comida. E com o problema ali de Atos capítulo 6 surge o que a gente entende aqui na nossa igreja, o diaconato, com o ministério das mesas e o ministério não dos diáconos, mas dos apóstolos e pastores, o ministério da palavra. Alguns servindo as pessoas no dia a dia, com as refeições, com a administração, outros servindo a igreja com os seus dons na área do ensino e da pregação. E um desses diáconos que surge em Atos capítulo 6 é um homem
poderoso chamado Estevão. E no capítulo 7 começa uma perseguição e Estevão prega ali para as pessoas importantes ali em Jerusalém. E Estevão ele é morto e apedrejado, Atos capítulo 7. E quando Estevão é morto e apedrejado, começa uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. A igreja é dispersa, e ao ser dispersa, ela chega na Judeia, chega em Samaria e chega em Antioquia, que é uma região gentílica. Isso em Atos capítulo 8. Em seguida, Paulo, ou Saulo na época, que é um dos perseguidores de Estevão, decide, está com sangue nos olhos e acha que a morte de Estevão é pouco. E ele decide perseguir a igreja que se espalhou para a cidade de Damasco. E no caminho de Damasco, ele se encontra com Cristo e de joelhos, ele capitula ao nosso Senhor e se torna agora servo de Jesus. E tendo sido expulso de Jerusalém, alguns judeus inclusive chegam à cidade de Antioquia, um pouco ao norte ali de Damasco, começam a pregar o evangelho e são tantos que se convertem que se estabelece uma igreja ali, e os apóstolos que sobraram em Jerusalém, eles agora enviam um homem chamado Barnabé a pastorear a igreja de Antioquia, a partir de Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 11, esse Barnabé vai precisar agora de ajuda, e sabe quem que ele pega para ajudá-lo? Ele pega um homem chamado Saulo, que estava na cidade de Tarso. Em Atos capítulo 12, eles voltam para Jerusalém, Barnabé e Saulo, e ali em Atos 12, o primeiro dos apóstolos é morto. Tiago é morto à espada por Herodes, Pedro é preso, depois Pedro é libertado, e por último Herodes morre. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. Ali em Antioquia, em Atos capítulo 13, o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. E aí o evangelho de Antioquia começa a se espalhar para o mundo antigo, porque Paulo e Barnabé vão a partir de Chipre, navegando em toda a região do mundo antigo, pelo menos na região da Ásia Menor, na região da Galácia, e eles estabelecem algumas igrejas. Voltam depois para Antioquia, e em Antioquia surgem alguns judeus e dizem: para você seguir a Jesus, você segue a Jesus, mas precisa também cumprir a lei. E isso dá uma briga teológica danada. E aí Paulo e Barnabé então voltam para Jerusalém e eles discutem a ideia de quanto que de lei de Antigo Testamento a gente precisa cumprir. E a conclusão do chamado Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, é: salvação é só pela graça, meu amigo, sem as obras da lei. Mas ao mesmo tempo esse concílio diz: mas em lugares que tem muitos judeus, é importante algum tipo de cuidado para não causar escândalo. Isso é o concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé então voltam para Antioquia. Lá de Antioquia, Paulo toma a decisão de que deve visitar as igrejas que tinham sido plantadas por ele e por Barnabé. E aí Barnabé quer levar o seu amigão, o seu sobrinho, o seu primo chamado Marcos, e Paulo não quer. E aí eles brigam, e em vez de uma equipe missionária, agora nós temos duas. Barnabé faz um caminho com Marcos para Chipre, e Paulo, que é com quem nós acompanhamos agora, ele faz o que é chamada a sua segunda viagem missionária, com um homem chamado Silas, e no caminho eles encontram um jovem chamado Timóteo. E eles partem para a região da Galácia, e da região da Galácia, Paulo tem uma visão na cidade de Trode, e nessa visão o homem diz: vem a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que é uma visão do Senhor, e eles vão para Macedônia e chegam à cidade de Filipos. E na cidade de Filipos eles encontram três grandes obstáculos à pregação do evangelho. O primeiro é o diabo, com a figura da pitonisa. Uma aguinha, por favor, filho. O segundo é o mundo com o sistema político contrário ao evangelho. E por último, o grande obstáculo à pregação do evangelho é o coração humano. E Deus intervém ali com a conversão primeiro de Lídia e depois com do carcereiro e sua família. E de Filipos, agora vem a segunda parada agora dessa viagem, a segunda grande parada, que é o texto que nós vamos lidar hoje, em Atos capítulo 17, versículos 1 a 15. Então abra comigo Atos 17, 1 a 15, é assim que nós chegamos ao texto de hoje, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, com o evangelho já tendo chegado a vários lugares gentílicos, já tendo saído de Jerusalém, chegando à Judeia, a Samaria e agora para os povos que não são judeus. E diz assim o texto de Atos 17,
versículos 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, ou para os amigos Jason, não é? Em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Ora, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então eu sei que talvez o nosso título ali, a prega, apanha e corre, tenha sido um pouco dramático, né? Porque ele não apanha aqui, mas quase, né? Quase. Mas quando você lê esse texto tão comum aqui no livro de Atos, que Paulo chega numa cidade, ele prega, a gente se converte, surge oposição, essa oposição é quase que violenta, ou é violenta eventualmente. Paulo foge, vai para a próxima cidade, vai para a sinagoga, prega, pessoas se convertem, ele também sofre perseguição e foge. Enfim, quando você lê esses 15 versículos que nem eu li assim, rapidinho, você pensa que Paulo ficou 10 dias lá. 3 semanas, pregou, resolveu. O relato de Lucas aqui, ele é um relato super econômico. Acho que estava faltando papiro nesse momento aqui. O que eu vou fazer hoje então com vocês? Já que o relato de Atos é muito curto, eu vou usar o relato de Atos como moldura para a gente, mas eu vou aproveitar também o relato de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês jogam videogame? Jogam videogame? Entrega aí, joga videogame? Joga, Maurício. Você joga o que lá, Maurício? Need for Speed, ok. Quem gosta de jogo de tiro? Jogo de tiro. E aí, Gabriel, joga o quê? Não é tiro e se dom, eu sou bíblico, eu jogo videogame, jogo de tiro e se dá. Para. Jogo de tiro, o que você joga? Como que chama? Valorant, é isso? Qual que você joga, Felipe? CS, Counter-Strike, não é isso? Que mais você joga? Que mais? Vê se o jogo... Eu jogo assim... Não que eu faça isso, mas eu jogo com as crianças. E especialmente eu gosto de jogar contra a Ana e o João. Gosto. E há um prazer da geração X
de ganhar da geração Z no videogame. Não tem. Cara, é uma coisa assim de mostrar que você está vivo, né? Matando o amiguinho da geração Z, né? Mas muitas vezes a realidade é que é difícil, eu apanho bastante. Mas num dos jogos de tiro que nós temos lá, é assim, quando eu jogo, a gente só está com 2 controles nesse momento, então eu jogo contra uma das crianças. Por algum motivo, o irmão ou a irmã que não estão jogando torcem por mim. e um deles sempre fala assim: papai, muda sua visão para terceira pessoa. No videogame, jogo de tiro, não sei esses mais modernos que você joga, mas é assim, você tem um jogo em primeira pessoa, que é como se a tela fosse os seus olhos. Você vira para cá, vira para lá, vê alguém e você está atirando em primeira pessoa. O em terceira pessoa é como se alguém estivesse te filmando fazendo as coisas. E nesse jogo em particular que nós temos lá em casa, me parece que existe vantagem em jogar em terceira pessoa. Pelo menos uma das crianças gosta de ver eu matar o outro assim com a câmera ampla, né? O que acontece no videogame vai acontecer no nosso texto aqui. Nós temos 2 perspectivas aqui. A perspectiva de Lucas é uma perspectiva em terceira pessoa. Ele está atrás da cena, filmando a cena toda. E ele seleciona o que é importante. A perspectiva de Paulo, entretanto, é em primeira pessoa. É como se Paulo estivesse no videogame, olhando, a gente está olhando ali em 1 Tessalonicenses com os olhos de Paulo. Então, para ver a visão toda em primeira e terceira pessoa, eu vou juntar as 2 aqui. Pode ser? Vamos ver se dá certo aqui. Fazer esse mosaico de primeira e terceira pessoa. E nós vamos alinhar o que acontece aqui. E para organizar o texto, é um texto com... Quando eu junto essas 2 perspectivas, são 15 versículos de Atos e 2 livros inteiros do Novo Testamento. Então, começa a ficar grande a coisa. Precisa organizar de alguma forma as informações. E como que nós vamos organizar? Eu vou organizar em 5 perguntas. As perguntas muito simples são: onde, quando, o que, para quem e quanto. Ok? Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a pergunta: onde? Tessalônica. E aí eu vou explicar os textos e depois vou fazer uma aplicação. Então, para cada pergunta dessa, então onde, quando, etc., essas perguntas aí, eu vou explicar os textos e depois fazer uma aplicação para a gente. Vamos começar então pelo onde, ok? Onde? O texto acontece em Tessalônica, que é um centro de influência regional. Olha o que diz o versículo 1: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, o primeiro aspecto dessas visões em primeira e em terceira pessoa que eu quero trabalhar com vocês é o onde. Tessalônica efetivamente, se você observar, eu sei que está pequeno, mas enfim, é a primeira cidade de um lugar chamado Macedônia. Pelo menos na Roma do 1º século, você acha nos mapas, não é tão simples você ter mapas precisos dessa época, mas quando você olha nos mapas que você tem daquela época, efetivamente, olha lá, a primeira cidade que Paulo vai para valer, que fica na Macedônia, é Tessalônica. Filipos fica numa outra região, no outro distrito, chamado de Trácia. O que eu estou dizendo para vocês? Quando Paulo chega em Tessalônica, efetivamente, ele começa a cumprir a visão daquele varão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Embora toda essa região aqui seja apelidada, digamos assim, de Macedônia, mas especificamente na Macedônia, Tessalônica mesmo. O texto vai dizer que viajaram passando por Anfípolis e Apolônia. Paulo provavelmente faz uso de um caminho chamado Via Ignácia ou Ignátia, que saía da cidade de Bizâncio, ganha esse nome posterior, passa pela Trácia, onde fica ali Filipos, vai para Macedônia e Líria e também até uma cidade chamada Diráquio. Mas qual que é o ponto? Ele está lá em Filipos, ele passa por Anfípolis, atravessa ali um estreito, vai para Apolônia
e depois vai para Tessalônica, que aparece agora no próximo slide, porque não aparecia nesse mapa aqui, olha lá. Apolônia, depois Anfípolis e chega ali em Tessalônica, essa cidade meio à beira-mar. Alguém já esteve aqui em Tessalônica? Já teve, Maurício? Não? Mas alguém teve? Alguém teve? Não. Se o Maurício não esteve, a chance da congregação não ter estado é muito grande. Ele é o nosso viajante aqui da igreja, né? Nada é dito, turma, sobre as atividades de Paulo na cidade de Anfípolis e Apolônia. A Bíblia não fala nada que ele fez lá. Pode ter feito alguma coisa, pode não ter feito. Mas é interessante que o que a gente sabe é que provavelmente eles não conseguiram fundar igrejas nessas cidades que eles saem de Filipos e vão passando até chegar a Tessalônica. Agora, Tessalônica, turma, é meio que a sede regional ali, ou a cidade de maior influência regional naquela região, e é uma cidade independente em relação ao Império Romano, então é uma cidade com bastante autonomia, e é interessante que Tessalônica, ela é governada por várias pessoas, enfim, são 6 senadores. Tessalônica fica a 150 quilômetros de Filipos, e Paulo faz percurso de 50 quilômetros, então vai para Anfípolis, Apolônia, 50, 50, e depois chega a Tessalônica, 150 quilômetros no total. Turma, eu estou falando tudo isso para mostrar uma coisa importante aqui. Foi muito comum a estratégia do apóstolo Paulo dele atuar principalmente nos grandes centros regionais. Vai ser assim boa parte do seu ministério. Filipos é um centro regional, depois Bereia é circunstancial, uma cidade pequena, ele fica um pouco de tempo. E a gente não sabe se deu igreja em Bereia. Depois, numa próxima viagem, ele vai para a cidade de Éfeso, como um grande centro regional. É interessante que ele fica 2 anos em Éfeso, e do seu trabalho em Éfeso, muitas daquelas igrejas do Apocalipse resultam, aquelas 7 igrejas, resultam não do trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso, mas dos frutos de pessoas da igreja de Éfeso que foram evangelizar aquelas cidades. O que eu estou dizendo? Paulo se concentrou em centros de influência regional, em vez de ir em todas as pequenas cidades. E ele espera que as pessoas que ele influenciou nesse local, a igreja estabelecida, ele exalta o papel que esses camaradas têm em evangelizar toda a região. Olha agora em primeira pessoa o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. Lembrando então, 1 Tessalonicenses foi escrita 6 meses depois dele fundar a igreja. Então olha lá, ele funda a igreja, 6 meses depois, passa um tempo lá em Tessalônica, vai ser o segundo ponto, ele funda a igreja, e olha o que ele diz agora, mais ou menos 1 ano depois de ele ter chegado em Tessalônica. Ele diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, e assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha aqui, Macedônia e Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Ele chega, prega o evangelho em Tessalônica, a partir de Tessalônica a mensagem do evangelho se espalha. Não somente isso, mas também por toda parte. Agora não é só Macedônia e Acaia. Por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Enfim, e aí o texto segue. O que eu estou dizendo, turma? Paulo estabelece uma estratégia de alcançar a cidade mais influente da região, com o propósito de depois a igreja alcançar cidades menores. Me parece que, embora não seja um texto normativo, eu não sou obrigado a seguir essa estratégia de Paulo, me parece que há algum motivo para Paulo fazer isso, no mínimo que seja um bom exemplo para a gente. Me parece, turma, que é responsabilidade de igrejas que estão em centros maiores de alcançar regiões menores.
Me parece que é no mínimo, talvez responsabilidade seja forte, mas no mínimo um incentivo a isso. Paulo tinha essa estratégia. Agora eu quero a partir disso daqui, lembra que eu falei eu vou explicar e vou aplicar. Então eu tenho algo que está no meu coração há bastante tempo aqui para a nossa igreja. Procura aí, procura no Google, você está acessando o Google aí? Procura aí. Igreja Batista, Igreja Reformada, sei lá, em Joanópolis. Não é Joanópolis, é Joanópolis, tá? Procura aí, procura. O que aparece? Igreja Batista Joanópolis, o que aparece aí? Joanópolis. Oi? Paróquia de São João Batista. Serve não? Serve? Não serve. Procura aí. Igreja Batista de Nazaré Paulista. A megalópole. Mas, procura aí, Primeira Igreja Batista de Piracaia. Essa existe. Procura aí. Não precisa nem ser batista, tá? Pode pesquisar presbiteriana. O que você vai achar nessas cidades? Você vai achar, turma, um monte de igreja pentecostal e neopentecostal. Um monte. E os nomes são meio divertidos. São sempre meio divertidos. Mas a única coisa que dá para dar risada é o nome, muitas vezes. Porque eu vou falar a expressão teológica. A expressão teológica é essa. O que se prega de groselha? Esse é o mais puro termo técnico que eu posso falar. Groselha. É a realidade das igrejas. Não precisa nem ser batida, mas uma igreja com teologia razoável, que abre a Escritura. O que eu tenho pensado? Em algum momento, se Deus nos abençoar, eu creio que nós como igreja deveríamos implantar igrejas nessas cidades. Eu já pensei um pouquinho nisso, já há algum tempo atrás. Alguns desses locais você não precisa nem mudar para lá. Você consegue morar aqui na sua casa, fazer cultos e visitas regulares, fazer um plantão ali. É por isso, turma, que às vezes incomoda um pastor quando a igreja às vezes resiste em amadurecer. Não tinha igreja, mas alguns irmãos. Está na hora da gente começar a ser uma igreja que olha um pouco mais para fora. Toda igreja tem suas questões, a gente tem as nossas, você vai ficar chateado um momento, eu vou ficar outro. Isso faz parte. Mas a gente tem responsabilidade. Eu vou falar para vocês. Os últimos 4 pregadores de fora que vieram aqui, que foram nominalmente Norval, o Jason, não o Jason, embora eu chame ele de Jason muitas vezes, o Jason Butler, o Davi Cáceres e o Roni, esses últimos de fora que não conheciam a realidade e vieram aqui. O pessoal que veio, esse pessoal que veio e foi, são todos amigos, ficaram admirados com o potencial da igreja, a ponto do Roni dizer o seguinte: na igreja do Pedro não tem ovelha com coração peludo. Mentira, tem. Mas não parece, pelo menos. Turma, se a gente quiser, de fato, servir o nosso Senhor, a gente deveria considerar aproveitar o momento que Deus nos deu nessa igreja de amadurecimento, de compreensão melhor da Escritura, de compreensão melhor do que a igreja, de compreensão do que a teologia. E nós deveríamos considerar que, em vez de reunir todo mundo no mesmo lugar e a gente ficar feliz junto toda vez, talvez espalhar um pouquinho o que Deus tem feito aqui. Vou falar mais aqui. Olha, da turma que está sendo preparada eventualmente para auxiliar
aqui nas aulas e sermões, e vários outros jovens e adolescentes da nossa igreja. Olha, juntando, vou falar. 4 anos de SBPV, vai ser difícil encontrar num seminário o mesmo número de pessoas interessadas e capazes de ensinar como nós temos aqui. É claro que lá, depois a turma se desenvolve e vai seguir no ministério, porque recebeu uma estrutura melhor. Mas neste momento, eu posso dizer o seguinte: Deus tem dado muito para a gente. Todos esses pastores que vieram falam: nossa, o potencial da sua igreja é fantástico. E eu sempre penso comigo: potencial é bem diferente de fatos reais e palpáveis. Hoje é só potencial. Vamos orar sobre isso? Eu tenho para mim, eu vou conversar isso com os irmãos da liderança, eu tenho 2 objetivos. Antes da gente começar a sair para outras cidades, eu tenho 2 objetivos. Talvez saia alguma coisinha mais para frente aqui, quem tiver ouvidos ouça. Mas eu tenho 2 objetivos que eu vou compartilhar com os irmãos que estão na liderança, para a gente poder tomar passo. Então tem um tempo ainda. Então nós temos que alcançar esses 2 objetivos. Hoje nós não temos como alcançar esses objetivos humanamente falando, mas Deus sabe. Mas olhando o que o apóstolo Paulo fazia, estando num centro um pouquinho mais... Tessalônica não é capital de império, é um centro regional. Atibaia também é um centrinho regional de Perdões, sei lá, Nazaré, né? Mas tem um centro regional, Deus abençoando. A ideia é multiplicar igrejas bíblicas, igrejas que olham a Escritura com boa teologia para cidades próximas. É isso que eu vejo para a nossa igreja. É isso que me faz muitas vezes continuar aqui. E também me faz depois seguir para o último ponto, que não é agora. Esse é o onde? Tessalônica, um centro de influência regional. Atibaia, olha aqui, Jarinu, Nazaré, Piracaia, Joanópolis. Tendo visto o onde do texto, Tessalônica, eu quero olhar agora o quando. E o quando, ele é muito interessante, turma. O quando tem que ver com o tempo de Deus, que ora ele é rápido, ora ele é devagar. Olha comigo o texto de Atos capítulo 17, versículos 2 e 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Quero conversar um pouquinho sobre esses 3 sábados. Veja, é o relato em terceira pessoa. Lucas fala de um tempo de 3 sábados. Primeiro, 3 sábados é muito ou é pouco? O que vocês acham? 3 sábados para fundar uma igreja. Fala assim: olha, nós vamos mandar alguém para Joanópolis, você tem 3 domingos e... Tá bom? Tá bom? 3 domingos, tá bom? O que vocês acham? 3 domingos, tá bom para vocês? Parece pouco, não parece pouco? Primeiro, quem disse que são 3 sábados seguidos? Está escrito no texto 3 sábados seguidos? Não está. 3 sábados. Pode ser 1 por mês. Pode ser 1 a cada 2 meses. Não pode? Mas eu quero equilibrar essa visão em terceira pessoa com a visão em primeira pessoa. E aí nós vamos ter algum problema em dizer que Paulo ficou 3 semanas em Tessalônica. Olha o que diz ali, 1 Tessalonicenses 2,7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém,
enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Quando eu olho o relato dos 3 sábados na sinagoga, e olho o que Paulo fala sobre o tempo dele em Tessalônica, você fala, alguém, tem alguma coisa, não pode ter sido só 3 semanas. Veja, em nenhum momento Lucas menciona que foram 3 semanas o tempo todo. Ele só menciona o problema com os judeus. Esses aconteceram em 3 sábados, mais uma vez, que não necessariamente foram sábados seguidos. E a permanência de Paulo na cidade, eu vou citar agora Carlos Oswaldo, ele diz que deve ter abrangido mais do que 3 semanas, visto que ele pôde trabalhar e se sustentar. Versículo 2, aqui no 9, aqui, olha lá. Nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Mas, em Filipenses capítulo 4, versículo 16, Paulo fala que durante sua permanência em Tessalônica surgiram pelo menos 2 ofertas de Filipos para Tessalônica. Veja, considerando-se que para chegar de Tessalônica a Filipos são 8 dias, então primeiro tem que surgir uma necessidade. Alguém tem que sair de Tessalônica, caminhar 8 dias e ir até Filipos e avisar. Lá em Filipos o pessoal tem que juntar a oferta, demora no mínimo alguns dias. Depois tem que voltar mais 8 dias para Tessalônica. Aí depois vai precisar de mais uma oferta, então gasta a primeira oferta. Depois a segunda vez, acontece o mesmo processo. Isso dá mais do que 3 semanas. Olha como Carlos Oswaldo coloca aqui a estimativa de tempo aqui numa tabela no livro Foco que ele traz aqui. Trabalho em Tessalônica, provavelmente de novembro do ano 50 a janeiro do ano 51. Possivelmente é mais, ok? Isso ele foi da ideia do tempo mínimo de 3 meses em Tessalônica. Depois, 1 Tessalonicenses é escrita no verão de 51, algo em torno então de 6 meses depois. Mas, um autor do Comentário de Esperança vai dizer o seguinte: Lucas, na visão em terceira pessoa, ele costuma falar só do primeiro e do último momento nos lugares, quando chega e quando sai. Isso acontece, por exemplo, em Filipos, em que acontece a conversão de Lídia e depois Paulo sai e não fala do período do meio. E, enfim, o ponto para a gente é quase que unânime entre os comentaristas que Paulo fica de 3, mais provavelmente 6 meses em Tessalônica. O que é importante para nós? Ora, às vezes Deus atua de forma rápida, às vezes as coisas demoram um pouquinho. Às vezes 3 semanas para alguma coisa é suficiente, mas normalmente não. Olha que interessante, se nós considerarmos que o apóstolo Paulo fica 6 meses em Tessalônica, olha o que Paulo espera dessa igreja. Estou lendo para vocês agora 2 Tessalonicenses 2:1, que foi escrita ainda no verão de 51, 6 meses depois da igreja ser implantada. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa igreja aqui, ela tem, na melhor das hipóteses, 1 ano de formação. É uma igreja que não tem o Novo Testamento completo. Não tem. Aliás, possivelmente, Tessalonicenses é a primeira carta do apóstolo. Talvez a segunda. A primeira aos Gálatas e essa é a segunda. Tem algumas coisas que são rápidas. Mas depois de 6 meses, o apóstolo já espera que a igreja não se deixe abalar nem alarmar e que a igreja não deixe que ninguém os engane. 6 meses. 6 meses de crente.
Um ano de crente, na melhor das hipóteses. Um ano de crente, Paulo já está puxando a orelha da igreja, porque a igreja já está meio que abalada com falsos ensinos. Mas nem tudo é assim. Há processos que demoram 3 semanas, perseguição na sinagoga. Há processos que se espera que 1 ano seja suficiente, compreensão básica da teologia. Mas há processos que duram meses e duram anos, especialmente no estabelecimento de uma igreja. Não é à toa que igrejas que crescem rápido demais, ou crescem muitas vezes porque falam que as pessoas querem ouvir, falsas doutrinas e tudo mais, ou eventualmente roubam membros de outras. Não que não seja possível crescer rápido, é possível, mas é difícil. Igrejas que pregam as escrituras, turma, elas exigem um certo processo de amadurecimento. O que Paulo cobra aqui deles é que, para falso ensino, 1 ano é suficiente. Mas para outras coisas, turma, demora. Todos nós, igreja, famílias, pessoas, tem coisas que já não são admissíveis na primeira semana de um crente. Mas tem coisas que vão demorar talvez a vida toda, para a gente realmente aprender. Eu tenho visto, lidando com educação cristã e tudo mais, às vezes pessoas que são recém-chegadas no ministério, o indivíduo ficar 2 anos numa igreja e dizer assim, sai do seminário, fica 2 anos numa igreja, 3 anos, e diz, o meu tempo ali acabou. Isso é engraçado. Porque, a não ser que seja um apóstolo Paulo, e que 6 meses ele pode dizer, o meu tempo ali acabou. 2 ou 3 anos, na minha perspectiva, quando alguém chega numa igreja para servir, como pastor, 2 ou 3 anos, não é que o tempo acabou, o tempo, na minha opinião, ok? Sequer começou. 2 ou 3 anos é o tempo de conhecer a igreja. Nós temos irmãos aqui que chegaram aqui na pandemia, muito queridos, alguns aqui chegaram, e ainda não sabem o nome de todo mundo numa igreja de 100 pessoas. Por quê? Porque demora tempo. É um processo. Então, juntando a visão de terceira pessoa, a visão de Lucas, mais rápida, mais ágil, e a visão do apóstolo, em primeira pessoa, em que ele trabalha dia e noite, em que ele pastoreia, em que ele exorta, em que ele tem tempo, ele como um pai cuida dos seus filhos, não é da noite para o dia. A gente pode perceber que no ministério tem esses ritmos variados. Às vezes é rápido, implanta igreja, vem, pessoa se converte. E às vezes, o começo rápido significa depois uma vida de dedicação para a igreja amadurecer só um pouquinho. Porque quando no tempo de Deus às vezes é rápido, às vezes é devagar. Eu vou seguir para o nosso último ponto de hoje e aí depois eu me viro para ver o que eu faço semana que vem, ok? Terceira pergunta que a primeira pergunta foi onde? Que é em Tessalônica, um centro de influência regional, e nós aplicamos a realidade da nossa região. Depois nós lidamos com o tempo de Deus, que para um foi mais rápido, para outro mais devagar, e temos que saber que Deus trata com as igrejas assim, em algumas coisas mais rápido, em outras mais devagar. E o que eu quero falar agora é o quê? O que Paulo fazia na igreja de Tessalônica. Atos capítulo 17, versículos 2 e 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Pula para o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse
examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Falando agora Paulo, na primeira pessoa, falando de si mesmo aqui. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, chegou em palavra, mas não somente, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, e receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E finalmente Paulo vai dizer no capítulo 2: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Essas expressões, turma, palavra de Deus e Escritura, aparecem 7 vezes nas cartas aos Tessalonicenses e 2 vezes no episódio em Atos. O que Paulo fez em Tessalônica? Paulo pregou a Escritura, Paulo e seus companheiros tentaram viver a Escritura, e o que Paulo fez ali nas sinagogas, seja de Bereia, seja de Tessalônica, ele provou que Jesus era quem ele é por meio das Escrituras. Turma, esse é o ministério de Paulo: pregar a palavra, viver a palavra e anunciar o Jesus Cristo da palavra. Isso é ministério. Pode dar comida aos pobres? Pode. Pode ter festa com os irmãos aqui? Pode. Mas isso é ministério? Não é. O ministério consiste em pregar, em viver e anunciar o Cristo na palavra, nas Escrituras. Ministério é uma expressão viva daquilo que nos foi revelado num livro. O ministério missionário é transmitir a palavra de Deus para quem ainda não conhece Jesus. O ministério pastoral é transmitir a palavra de Deus para quem já conhece a Jesus. Isso é ministério. Não sei quantos de vocês já observaram, mas se você sentou naquela salinha ali, numa reunião comigo, a salinha das reuniões, das conversas difíceis, das conversas alegres, mas normalmente difíceis. Raramente, eu vou falar raramente, só porque eu posso ter me enganado e passou alguma vez que isso não aconteceu. Mas raramente a gente sai de uma conversa pastoral sem ler um texto bíblico ou sem citar, palavra por palavra, um texto bíblico. Veja, eu já ouvi de irmãos, não dessa igreja, falando de como o pastor da igreja ele era muito querido e ele saía no fim da tarde, passava na padaria. Eu acho que eu seria querido se eu fizesse isso também. Fala para mim. Saía no fim da tarde, passava na padaria, comprava um pão quentinho, comprava uma margarina, um pouquinho de salame e ia na casa dos irmãos bater papo. Cara, é bom isso. Sabe aquele pãozinho que sai do forno, que você corta e sai a fumacinha, Maurício? Elevou o nível. Sabe aquele que sai a fumacinha que você passa a margarina e ela meio que derrete no pãozinho? Cara, é um ministério pastoral interessante. Não é interessante? Opa, chegou o carro do pastor aí. Já vem aquele, né? E eu me lembro que isso foi em São Paulo, esse episódio, que era um pastor comentando a dificuldade que ele tinha com a igreja, porque a igreja tinha essa expectativa, e ele falava assim, o pior que os membros da igreja falavam assim,
Tudo bem que o pastor não prega e não ensina, mas, cara, o pãozinho é fantástico. Ministério. Pode ter pãozinho, ok? Pode ter. Mas o ministério não é tomar café com a galera. Ministério é isso daqui. É ter a capacidade de humildemente, e esse humildemente é difícil, abrir o texto e falar: meu irmão, minha irmã, eu também luto nessa área, mas eu tenho... Vamos ver o que Deus fala pra gente a respeito disso que você está passando. Anunciar a palavra encarnada, viver a palavra revelada na santidade. Inclusive no texto, no versículo 11, e eu não quero me deter nesse versículo, que é tão batido em tantas igrejas, dizem que os bereanos estão ainda num nível superior que os tessalonicenses, que me parece, o tipo de verbo que é usado ali no examinar, examinando aqui, talvez não seja, eles não tinham acesso à escritura, mas eram pessoas que faziam boas perguntas. Cara, isso é tão bom para um pastor, para um professor, quando a turma quer aprender, e isso torna a igreja de Bereia mais nobre. Conversar um pouquinho sobre a nossa igreja aqui. Turma, é um dos motivos de grande alegria para mim, no pastorado, ver que muitos irmãos da nossa igreja têm um grande interesse em crescer nas Escrituras. Hoje nós temos um curso teológico, boa teologia, toda a humildade, né? Excelente teologia. Nós temos um curso com 36 alunos da igreja. E é um curso que eu vejo um interesse. Eventualmente um outro falta, né? A gente dá um boi, né, dona Ângela? Eu brinco só porque ela sempre... eu não vou poder ir. Não, tá bom, mãe, tudo bem. Na minha matéria ela veio, né? Mas, turma, compreender as Escrituras é o primeiro passo para a gente compreender o Senhor. Não há como a gente se aproximar de quem a gente nem conhece. Eu acho que a nossa igreja tem tudo para ser um grande celeiro de jovens e adolescentes que vão para esse mundão afora, para o ministério pastoral, para o ministério missionário, vendo que de fato é o grosso da igreja, onde se interessa por estudar, é a galera. Aliás, a única coisa que eu quero pedir aos pais aqui é que não seja um empecilho para isso. Pelo contrário, facilite esse processo. É bom para todo mundo. Seu Carlos, ele é um prestador de serviço da nossa igreja aqui. Eu brinco com os irmãos que ele é um diácono que não é crente, né? Porque ele cuida de partes da igreja que, por ter talentos na área de hidráulica, de elétrica, faz tudo, e tem a disponibilidade de tempo. Eventualmente eu chamo ele aqui para resolver coisinhas aqui na igreja. E ele contou uma vez que nessa de resolver coisas, ele tem uma caixinha de ferramenta, é tudo organizadinho e tal, e ele vai com a caixinha de ferramenta. Um dia, ele deixou a caixinha de ferramenta dele num cliente que ele estava, falou: amanhã eu estou aqui, amanhã cedo eu estou aqui, já era meio tarde, e aí falou: eu vou deixar aqui, amanhã eu venho e continuo o serviço. Chegou em casa, um cliente ligou e falou: seu Carlos, eu estou sem luz, estou sem água, não sei o que lá. E ele falou: rapaz, teve que voltar no primeiro cliente do outro lado da cidade, pegar a caixinha de ferramenta e voltar para o outro cliente para resolver o problema urgente ali. O que eu contei essa história aqui para vocês? Toda vez que eu vou sair de casa para vir para minha salinha aqui, já viram que eu chego em cima da hora, né? Eu sempre chego em cima da hora. E o motivo está aqui. Porque a minha Bíblia fica em algum lugar ainda não definido. Eu não uso Bíblia física em casa, eu uso celular e computador. Então eu chego, provavelmente vai para o escritório, às vezes vai para o meu cantinho da bagunça, que eu tenho um cantinho meu lá, que tem minhas roupas, minhas coisas ali, fica lá.
Às vezes vai para algum outro lugar, sei lá, vou dar comida para um cachorro, deixo a Bíblia num balcão e tal. E aí vou sair, o que eu lembro? Nossa, eu vou atender irmão da igreja. E só o celular, às vezes não... Eu tenho memória fotográfica, preciso saber onde está o texto. E aí aqueles últimos 5 minutos, a Dani sabe, eu estou lá, eu procurando meu óculos, minha carteira, meu celular e minha Bíblia. Né? Mas normalmente a Bíblia é o que mais me dá trabalho. Esses dias eu estava procurando, não sabia onde estava, para vir para a igreja, para conversar. Por que tudo isso? Essa é, de fato, a ferramenta pastoral. É isso. A gente vai lá hoje, André, compartilhar de quem Jesus é a partir da Escritura. Isso é ferramenta, isso é evangelismo. Jesus é assim, você é assim, Ele morreu segundo as Escrituras, Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Ministério é chegar algum irmão aqui, traz um caso cabeludo, você fala, meu Deus do céu. Aí você lembra, pera. Deixa eu achar. Seu irmão me dá um segundinho, pega no celular, às vezes uma concordância, às vezes já vou aqui, já... Lê esse texto aqui comigo. Isso é ministério. É isso que Paulo faz. Ele vai nos lugares, ele prega, ele vai para judeu, ele explica que Jesus é o Cristo segundo as Escrituras. Ele vive uma vida santa porque a Escritura revela. E isso é o ministério, turma. Avalie igrejas e pastores e ministros e missionários, não pelo carisma. Alguns têm, outros não, mas o quanto que usa a sua ferramenta, a sua caixinha de ferramenta, que se não tiver, não tem como atender as pessoas. É isso aqui. Isso é ministério. E esse é o quê? Onde Tessalônica, centro de influência regional, quando, em algumas coisas bem rápido, em outras devagar. E o que é o ministério de Paulo em Tessalônica e em Bereia? Ele é a Escritura pregada, a Escritura vivida, e Jesus anunciado através da Escritura. Turma, eu vou encerrar por aqui, por causa do horário, já são meio-dia. E só para vocês saberem, nós íamos lidar agora com a questão da eleição. Pregação para todos e salvação para alguns. Isso é ministério também. A gente prega para todo mundo, mas nem todo mundo vai para o céu. Deus tem os seus. Nós vamos lidar com isso aqui. E por último, eu ia lidar com o quanto, ia lidar com a questão de salário aqui, que aí pessoas que lidam com o Evangelho pregam até de graça e muitas vezes realmente de graça, okay? Sem receber salário, trabalhando para se sustentar. E é isso que nós possivelmente lidaremos semana que vem. Eu vou ter uma semana para pensar em como lidar com o que faltou. Quero orar, pedir que Deus nos abençoe então no onde, como igreja, no quando, nesse tempo de Deus, sabendo compreender que agora talvez seja um tempo de ser um pouco mais ágil na nossa igreja. E lembrando que o que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus. Oremos então. Senhor, muito obrigado, que o Senhor é bom, obrigado por esse dia, obrigado que o Senhor colocou a tua igreja aqui em Atibaia e a nossa igreja, possivelmente em parceria com outras, entende também que tem uma responsabilidade na região que o Senhor nos colocou e não só aqui, nos confins da terra também. Nos dá essa dimensão como igreja de que o Senhor plantou a nossa igreja aqui para isso também. Nos dá a perspectiva de saber esperar naquilo que pode esperar, mas de ser ágil naquilo que temos que ser rápidos, na fé, na obediência, na mudança. E também, Senhor, nos dá uma perspectiva de que ministério é lidar basicamente com a palavra de Deus, ela aplicada à nossa vida, aplicada à vida dos irmãos, e anunciar a Jesus Cristo através da Escritura. Obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.